Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito bom ter vocês aqui, pelo Instagram também. Hoje o nosso estudo é com a Marlene, o Consolador Prometido. Que a gente possa aproveitar a mensagem de hoje, né? E o pessoal que está em casa anima, não está tão frio assim aqui em cima, né? Está gostoso. A casa está prontinha esperando vocês. Nós vamos fazer a oração inicial para a Marlene poder começar o estudo de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento, o nosso coração a Deus. Deus nosso Pai, Jesus Mestre Amigo, Espiritualidade Amiga. Pedimos luz, proteção e paz no dia de hoje. Que possamos receber as mensagens do nosso estudo com o coração cheio de amor e alegria. Que possamos ao final do estudo voltar para casa melhores do que saímos, levando em nossos corações fé, amor e amizade. Que todo mundo possa aproveitar a noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Aproveitem, Marlene, bem-vinda sempre. Ai, obrigada. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui de novo, trazendo um estudo que é muito consolador, que é o Consolador Prometido. E ele nos consola, mas também ele nos dá uma cutucada, sabe? Então vale a pena. E eu queria começar o estudo assim. Primeiro, eu sempre peço a Deus assim muita sabedoria, muita humildade, intuição também, né? Eu contei para os meninos aqui que outro dia eu fui fazer um estudo e quando eu cliquei assim no computador, eu tinha preparado, eu preparo alguns tópicos para eu não me perder, sumiu tudo. Eu deletei simplesmente, eu fiquei assim muito apavorada, mas depois consegui entender, né, depois de uma chamada, de que não era aquele estudo o ideal daquele dia. Melhor fora o que foi feito, né, o que a gente fez antes. E então é isso. Que Deus nos abençoe e que a gente possa sair daqui com um tijolinho a mais na construção do nosso conhecimento e, acima de tudo, na nossa proposta de fazer uma mudança íntima, que é essa a grande proposta da doutrina espírita, né? E do cristianismo de um modo geral, mas a doutrina espírita vem nos dar essa cutucada. E aí, essa fala do Consolador Prometido, quer dizer, as coisas vão sumindo, mas é lá no capítulo 6, o Evangelho, vem a passagem do Evangelho de João, o capítulo 14, de 1 a 17, depois o item 26. E aí eu queria ler esse capítulo para a gente já começar a entender, porque à medida que eu for lendo eu já vou explicando as coisas e depois a gente passa para o Evangelho aqui. Então, Jesus estava nos últimos encontros com os discípulos. Ele estava numa casa com os 12 discípulos e conversando com eles, Jesus conversava muito particularmente com os discípulos. Muitas coisas que ele falou para os discípulos não chegou até nós, porque vocês sabem que Jesus não escreveu nada, né? Que só só um evangelista estava com Jesus, né? Que viveu realmente, o resto foi tudo transcrição. Havia mais de 100 evangelhos, imaginem, né? E aí depois é que foram compilados até chegar nesses 4 compilados, não, escolhidos, né? E aí, gente, Jesus conversando intimamente com os discípulos, lá num dos últimos momentos, que em seguida ele ia ser traído por Judas, né? E ia ser preso. Jesus diz para os discípulos assim: não se turbe o vosso coração, quer dizer, não se preocupe, não se anuvie. Credes em Deus? Se credes em Deus, crede também em mim. É muito complicado assim, a gente precisa dar uma olhada boa no português dessa frase, porque credes em Deus, crede também em mim. Se credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos um lugar.
Então ele diz que a casa do Pai tem muitas moradas e que ele vai voltar para a casa do Pai, para aquele lugarzinho nosso que está reservado lá, né? E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que lindo, ele fala assim, que onde eu estiver, vocês também vão estar, porque vocês são meus seguidores. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E aí, disse-lhe Tomé, Tomé era aquele assim, né? Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Porque Jesus falou para ele, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Ele falou assim, mas nós não sabemos nem para onde você vai, como é que nós vamos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus fala para eles, eu sou o caminho. Se seguirem os meus mandamentos, esse é o caminho. E aí, ele diz assim, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes isso. Ele diz assim, se vocês me conhecem, vocês também conhecem a Deus. E aí, Filipe, é outro apóstolo, pergunta assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus falou assim, né? Como assim, né? Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quer dizer, quem me vê está vendo o Pai. Porque ele é a representação de Deus aqui, né? E como dizes, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Olá, tudo bem? Que aí seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui que eu perdi. 7. E aí ele diz assim, tudo que pedires, tá aqui. Lá no item 15, ele diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. É bem verdade que lá em Mateus 12, Jesus diz assim, pode entrar, fica à vontade, seja bem-vindo, viu? Jesus diz assim, tudo que pedirdes ao Pai em oração e crendo, vocês serão atendidos. Olha que coisa linda. Tudo que pedires ao Pai, se creres, que pedires ao Pai, orando e crendo, você obterá. É claro, né, gente, que a gente não vai pedir para Deus ganhar uma loteria, né, ganhar um carro, comprar uma casa. Nada material, né? Nada material a gente pede a Deus, não é mesmo? A gente pede as coisas que são da esfera de Deus, do plano espiritual. A gente pede força, a gente pede coragem, a gente pede direção, intuição, luz, não é isso? É isso que a gente pede. Agora, ficar pedindo dinheiro, ganhar na loteria, não tem jeito, não adianta. Pode acreditar que não vai ganhar, não, porque não é para isso, né? E aí ele diz assim, lá no item 15, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E ele ainda diz assim, lá no item 26, mas aquele Consolador,
o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí eu vou voltar e vamos vendo aqui. Jesus diz assim, lá no 15, se me amais, guardai os meus mandamentos. O que ele quis falar com isso? Que se a gente realmente acredita, se a gente ama a Deus, a gente vai seguir os ensinamentos dele. E aí Jesus fala assim, olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Outro Consolador. Por quê? Porque Jesus foi o primeiro Consolador. Bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Jesus foi o primeiro Consolador. Por isso que ele diz assim, eu vos enviarei um outro Consolador. Por quê? Porque Jesus ensinou muitas coisas naquela época que as pessoas ainda não tinham condição de entender. Ele não pode... Vocês conhecem dos estudos que ele sempre falava por parábolas, né? Ele tinha que fazer comparações bem da terra, bem próximas para o povo entender. O povo ainda era ignorante no sentido de não conhecedor, e não tinha condição ainda de entender tudo que Jesus, toda aquela doutrina de amor que ele estava ensinando. E o povo estava vivendo aquela lei de Italião, olho por olho, dente por dente, que foi a lei dura de Moisés, não é? E Moisés, assim, os 10 mandamentos que Moisés nos trouxe, que eram as tábuas que Deus enviou para ele, os mandamentos de Moisés nunca caíram, são eternos, né? Agora, as outras coisas que Moisés era um hebreu, era forte, valente, vivia todas aquelas normas da época, tudo aquilo que ele pregou fora do decálogo caiu por terra, porque era a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Jesus não veio destruir a lei de Moisés, ele veio dar cumprimento à lei de Moisés, só que de uma forma mais branda, mais doce, que o povo grosseiro, rude, bem primitivo daquela época, não tinha condição de entender. Então ele diz assim, olha, eu estou aqui, eu sei que eu vou ser crucificado, eu vou mandar embora, mas eu vos enviarei um outro Consolador. E esse outro Consolador, ele diz aqui lá no item 26, ele diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Qual que é a proposta da doutrina espírita? Não é ensinar todas as coisas que Jesus nos disse e nos fazer recordar tudo o que ele nos disse. É como se a doutrina espírita, eles dizem, no início eu tinha uma certa resistência, sabe, gente, de quando a doutrina espírita falava assim, a doutrina espírita é esse outro Consolador que Jesus nos enviou. E eu ficava achando aquilo meio pretencioso, eu falava assim, acho que eles estão se achando demais, né? É o Consolador. Só que quando a gente vem entender o que é Consolador, Consolador vem da palavra, aliás, não é diretamente, o significado vem de paráclito. Lá na Bíblia, em alguns lugares, fala assim, ele vos enviará outro Consolador, que é o paráclito, ou paracleto, dependendo da tradução, a fim de que fique eternamente convosco, que é esse Consolador. A palavra paráclito ou paracleto vem do grego, para significa parar ao lado de, igual paralelo, não é estar ao lado de, e cleto vem do verbo chamar, é aquele que foi chamado para ficar ao lado de, tá? Para acompanhar, para consolar, para seguir. Isso é que significa paráclito. Ele é o Consolador. Consolador ou paráclito. É a mesma coisa, tá? Então, tem muita explicação
explicação sobre isso, gente, sobre esse Consolador, no livro A Gênese, no capítulo 1, os itens 26 a 43 e capítulo 17 também. Só que era tanta informação que eu preferi não pegar tanta coisa, porque senão fica a coisa meio para diante e para trás. Então, olha só, quando surgiu a doutrina espírita no século XIX, né, 1853, foi lançado primeiro o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita vem no século XIX, em que a ciência sofre um boom, né? E o homem, naquela época, ele estava muito indeciso, porque a ciência vinha esclarecendo e respondendo a várias perguntas. E a religião consolava, mas diante da razão, tinha muita coisa para questionar. Como é que era difícil entender um Deus bom, amoroso, justo, com tanta diferença no mundo, com tanta diferença de destinos, de vidas, de lugares, de situações. Como é que Deus é bom, maravilhoso, justo? Como é que é isso? E aí, a doutrina espírita vem explicar que nós todos fomos criados simples e ignorantes, todos, não é isso? Que nós temos a possibilidade, fomos criados para a perfeição, nós vamos evoluir, nós vamos progredir até a perfeição. Fomos criados simples e ignorantes e vamos evoluir até a perfeição, até nos tornarmos anjos. Um dia, já pensou que lindo? Maravilha, né? Mas cada vida, cada existência, e eles vêm provar pra gente assim, que a morte não é o fim, não encerra a nossa vida ali. Nós somos imortais, nós vivemos, nós nascemos, fomos criados simples e ignorantes e somos eternos, imortais. O que é a vida? É um estágio de provação, é um estágio em que a gente vem aprender nasce, cresce, vive, experimenta um tanto de coisa, desencarna, vai para o plano espiritual, de novo para a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Depois a gente lá faz um flashback da nossa vida, vê o que a gente aprendeu, o que a gente consolidou, o que eu não aprendi. E aí a gente se programa para voltar de novo para aprender aquilo que a gente não aprendeu ou para aprender outras coisas. Não conseguimos atingir a perfeição em uma existência só. Marlene, Pois. você dá um minutinho de licença? Pois não. A gente tinha um atendimento fraterno agendado, a pessoa não apareceu. Alguém está precisando de atendimento? Pronto, Marlene, obrigada. Seja bem-vindo. Então, gente, naquela época, então, olha só, no século XIX, o homem ficava vivendo essa dúvida, né? Não, eu estava explicando a evolução da gente, pátria espiritual, programação reencarnatória, e a gente volta para aprender, confirmando ainda que nós não atingimos a perfeição numa existência só. Então, vamos pensar, eu gosto muito dessa comparação, a vida é como uma série, numa escola. A vida é uma escola de aprendizado. Cada existência é uma série, tá? Se você aprender tudo direitinho, você passa de ano, não é assim? Você vai para a série seguinte, você vai aprender outras coisas que você não tinha aprendido. Se você não aprendeu, o que acontece na escola? A gente toma bomba e tem que repetir, não é assim? É assim a nossa existência, é assim a nossa vida. Eu venho para aprender, por exemplo, a não roubar, tá? Aí eu venho com o propósito de não roubar, mas vou ser muito tentado nisso. Vão aparecer muitas oportunidades para eu roubar e eu tenho que ficar firme. Eu não posso ceder.
Se eu ceder, eu tomei bomba no aprendizado. Aí eu volto depois para aprender de novo. Se eu ceder, eu venci. Eu adquiri aquilo como valor, solidifiquei em mim e posso seguir. Porque nunca mais a oportunidade vai me transformar em ladrão. Tem um ditado que fala assim, né? É a oportunidade que faz o ladrão. Sinto informar-lhes, não é. O ladrão já existe dentro da pessoa. A oportunidade é só a tentação para ele. Se ele ceder, ele não está solidificado, ele não está firme, de que ele não deve tirar as coisas dos outros. Né? Aí eu sinto informar-lhes, né? Mas é isso mesmo. Né? O ladrão já está aqui. Né? Eu cedo a tentação de roubar. E de tantas outras tentações às quais a gente não consegue resistir. Né? Somos postos à prova nas nossas existências. E com isso, gente, a doutrina nos explica isso e vai mostrando para a gente que não existe uma condenação eterna. Ah, você pecou nessa existência aqui, você está condenado para sempre. Não existem pecados irremissíveis, né? Que não podem ser coisas das quais a gente não pode se redimir. Deus não condena a gente. A misericórdia divina, ela se faz exatamente naquele ponto em que Deus olha para a gente com aquele olhar de brandura, né? Se Deus fosse uma pessoa, é bom pensar em Deus como uma pessoa, um velhinho bonzinho, né? A gente precisa disso para entender Deus, mas Deus é uma energia. Mas a gente ainda precisa dessas personificações. Vamos pensar em Deus naquele velho bonzinho que diz assim para a gente, meu filho, você ainda não aprendeu, eu vou te dar outra chance para você se melhorar. Por isso é que quando a gente fala assim, Deus ama todos igualmente, mas eu sou bom, eu sou melhor do que ele. Você pode estar num estágio mais evoluído, mas Deus espera que o outro também vá chegar nesse ponto, vai evoluir também, porque não existe condenação total. E era isso que foi pregado no cristianismo anterior. O cristianismo se misturou num tempo com política, com poder, vocês sabem disso. E aí foram colocando dentro do cristianismo coisas que eram do homem. Né? Todos esses rituais que existiram, alguém já leu a Bíblia, viu se Jesus fez algum ritual? Acendeu vela, fez isso? Eu não estou criticando nada de quem faz isso, porque o que conta é a fé da gente, né? Então, é o que eu disse outro dia. Idolatria, andar com santinho no pescoço, tercinho no carro, não sei. Gente, não. Sabe por quê? Porque o que importa é a sua fé. Porque lembra que Jesus, quando curava as pessoas, ele falava assim, vai, que a tua fé te salvou? Se você acredita, vai dar certo. Não é que isso aqui tem poder, por exemplo, um cordãozinho. Não é que isso tem poder. O que tem poder é a fé que você atribui à coisa. Então, o que salva é a fé, não a coisa. Então, você pode acender vela, não é a vela que vai resolver o seu problema. É a sua crença que aquilo vai te ajudar. A necessidade de coisas materiais ainda, o homem ainda está ligado nisso, né? Então, botar uma imagem de santo lá, gente, nenhum problema. Não é idolatria, não é o santo, não é a vela, não é isso aqui que vai fazer um milagre. É a minha fé. Aí sim. Então, assim, por isso que a doutrina espírita deixa todo mundo muito livre, muito tranquilo com relação a isso, porque saiu desse plano do materialismo e caímos nisso aí. A gente sabe que é a nossa fé, a nossa crença, a nossa força vibracional é que faz a nossa mudança interior. Então, gente, voltando aqui, lá no século XIX, o homem estava assim, né? Sem saber o que fazia. São Luís fala em um momento que o homem buscava o consolo na religião, mas tinha a ciência para explicar, né? E buscava a explicação na ciência
que também o consolava. Mas ele ficava sem saber, né? Eu vou seguir a religião ou eu vou seguir a ciência, né? E o que a doutrina espírita faz? Une ciência, razão, ciência, filosofia e religião e espiritualidade e moral. E o que Kardec faz com o Livro dos Espíritos? Uma grande pesquisa. Quando Kardec escreve o Livro dos Espíritos, ele não sentou, era médium, entrou em comunicação com o espírito e ele ditou isso aqui para ele, não. Ele usou aquele método científico de pesquisa que consulta espírito dali, vai aqui, vai ali, distribuía essa pergunta, todos mandavam a resposta. Foi um trabalho científico que provou a existência do além-túmulo, de que a vida não acabava. E aí nós temos inúmeros livros psicografados que nos mostram isso mesmo. Chico Xavier, por exemplo, não tinha a condição cultural de conhecimento, de escrever tanta coisa que ele escreveu. Ele psicografava, né? Tantos e tantos outros escritores, tantas pessoas que escreveram livros que pessoalmente, fisicamente, não tinham aquela condição. Foram inspirados por espíritos que moram no outro plano. Então, o Espiritismo vem provar que a morte não existe, que a vida é eterna, que a vida continua, que vivemos várias existências e que tudo que a gente vive é consequência do que a gente já fez. Nós somos consequência de nós mesmos. Tudo que nos acontece, gente. Então, o Espiritismo traz para a gente assim, olha, se hoje você está vivendo determinada situação, você é responsável por ela. Em algum momento da vida você provocou isso, ou nessa existência, ou numa existência passada. Existem pessoas que dizem assim, nossa, mas fulano é tão boa, mas ela sofre tanto. Vamos rezar por ela. Porque assim, a gente pode ser muito boa nessa encarnação, mas podemos não ter sido na outra. E a gente vem para se redimir, não é para pagar, viu gente? Eu não gosto de falar assim, que a gente vem pagar. Não, a gente não vem pagar. A gente vem com a oportunidade de aprender, de renovar. Por isso é que quando adoece, hoje já está ficando assim, graças a Deus essas ideias estão vindo à tona, que o sofrimento, que as doenças são oportunidades de crescimento. Toda vez que a gente adoecer, a gente deve parar, olhar e falar assim, o que Deus quer que eu aprenda com isso? Porque é para isso que elas vêm. A doença é muitas vezes o início da cura. Ah, mas fulano é novinho. O que ele tem para pagar? Não sabe, para pagar não, para expiar ou para aprender. Às vezes, coisas do passado. Nós não sabemos de tudo. Graças a Deus, gente, a gente esquece das coisas do passado. Imagine se lembrasse. Imagina se você lembrasse que você matou sua mãe, seu pai, que você violentou alguém, que você roubou, que você matou, que você botou fogo nas chamadas bruxas, matou crianças. Imagina que coisa horrorosa lembrar disso, nesse estágio de evolução que a gente está. Se a gente lembrasse disso, a gente ia ficar muito atormentado. Então Deus nos privilegia com um determinado esquecimento, né? Mas Ele nos põe com algumas tendências, Ele nos dirige. Por isso é que a gente vem para a família, para determinada família. A gente fala assim, nossa, família que eu tenho horror, queria ter nascido noutra família. Lê do engano. Aquela família é onde você tem que estar. É lá que está o aprendizado que você precisa. É com eles que você tem que conviver, por alguma razão. Normalmente são agrupados em família aquelas pessoas por laços de afeto e às vezes de desafeto.
A gente não tem aquele parente, às vezes, que é pedra no sapato? Não tem? O irmão, o tio, a avó, o pai, aquele que é terrível na nossa vida. Nossa fonte de aprendizado, de exercer paciência, tolerância, respeito, né? Respeitar a diferença, aceitação. É difícil, viu, gente? Que eu também tenho família. Não é porque a gente está falando aqui que nós somos perfeitos, que nós já conseguimos isso tudo, não. A gente sabe. E quanto mais a gente sabe, mais a gente fica comprometido em fazer a mudança. Dizer sim à doutrina espírita, dizer sim ao cristianismo através da doutrina espírita, que nos explica tantas coisas, é ficar comprometido. A doutrina espírita consola a gente, explica por que você está sofrendo, por que fulano está passando, por que passar por uma dificuldade é bom. A gente não acha bom, claro que não, né? Mas é preciso, é necessário, né? É necessário porque são as oportunidades que a gente tem de progredir. Tem um ditado popular que fala assim, Deus não dá a carga maior do que o ombro, maior do que o que a gente aguenta. Dá o frio de acordo com o cobertor, não é uma coisa assim? Deus dosa as coisas, Ele não dá pra gente mais do que o que a gente aguenta. Então eu não vou pedir Deus para aliviar minha carga, eu vou pedir Deus para me fortalecer os ombros, para eu ficar forte, para eu enfrentar aquilo que eu tenho que enfrentar, tá? Com medo de usar aqui e apagar tudo, igual eu fiz da outra vez, tá? Aí tem uma fala do Evangelho que diz assim, que é muito bonito. Deus disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso e feliz por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra. Terra é país de provas, Terra é lugar de provas e expiações. Estamos vivendo um momento de grandes transformações e vamos nos tornar uma terra de regeneração. E uma terra, um planeta de regeneração é aquele em que o bem vai prevalecer sobre o mal. Ainda vai existir mal, mas os homens vão estar tão melhores espiritualmente que vão combater esse mal. Eu acredito que todos nós que estamos aqui já temos essa noção, esse aprendizado. A gente hoje não fica fazendo maldade, a gente erra, a gente faz coisa atrapalhada, a gente age impulsivamente, fala o que não deve, porque é próprio ainda da nossa falibilidade. Nós somos falhos, né? Ainda somos imperfeitos. Vamos cometer erros, sim, e temos que nos perdoar pelo erro cometido e tentar não fazer mais. A gente às vezes consegue uma vez, duas, três, na quarta a gente escorrega de novo. Começa de novo. A gente não pode desistir de tentar ser melhor a cada dia, tá? Porque a doutrina espírita nos propõe reforma íntima, que é criar o reino de Deus dentro de nós. Por isso é que Jesus falava assim, meu reino não é deste mundo. Ele não queria ser governador, presidente, igual o povo daqui. Ele não queria reinar dessa maneira. Ele queria reinar dentro do nosso coração, né? O reino de Deus é o coração do homem. É lá que ele quer reinar. É lá que ele quer que aconteçam as coisas que ele ensinou. Porque assim viveremos bem, viveremos em paz, mais felizes, tá? Então ele continua assim, o Espiritismo mostra a causa e a destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Espiar aí, assim, pagar o seu passado, né? Tem oportunidade de melhorar o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, por que a gente sofre,
apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Será que a gente consegue fazer isso? Eu mereço sofrer e acho justo o sofrimento? A gente acha assim, né? Eu sou um pobre coitado, eu sou a vítima. Eu não posso estar sofrendo assim, eu não mereço isso. A gente fala muito, eu mereço, merece. Eu não mereço, às vezes merece, né? Sabe que o sofrimento lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Será que nós não murmuramos e reclamamos quando estamos sofrendo? Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Não é bem assim não, né? O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro. Por quê? Porque a gente sabe que existe um futuro, que a vida não termina com o desencarne aqui, com o que a gente chama de morte aqui. Não é morte fim. Morte para nós significa passagem para um outro plano. A gente desencarna, a gente deixa, o nosso espírito deixa essa roupagem aqui, né? Essa carne que é fraca, né? Que é frágil, que perece, e vamos para outro plano, não é assim? Muito bem. Existe ainda no Evangelho o Espírito de Verdade, lá em Paris, em 1880, eles dizem assim: homens fracos, não afasteis o facho que a clemência divina coloca em suas mãos. Não, para a gente não desprezar a oportunidade de estar aprendendo tudo isso e não fazer nada com isso. Aproveita essa oportunidade de entendimento e de compreensão. Olha para dentro de você e tenta mudar o que você puder. Tenta ver, né? Como diz Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Eu só sei esse número, viu, gente? Senão vocês vão ficar achando que eu sei tudo de cor. Sei não, uma coisa ou outra eu sei. Mas essa 900, é porque são as duas questões do Livro dos Espíritos das quais eu mais gosto. 818, que fala das características do homem de bem. E a 919 fala assim, como você vai conseguir ser um homem de bem. E Santo Agostinho fala lá que é para a gente parar de noite e fazer assim, aquele chamado exame de consciência. O que eu fiz hoje com a minha vida? Eu fui bom? Eu fui injusto? Eu fiz bem? Eu segui minha vida? Eu tive a oportunidade de fazer o bem? Eu fiz? Eu me omiti? Eu deixei de fazer? Porque também, gente, tem uma coisa muito forte, um ensinamento muito forte. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Tá? Não basta não fazer o mal. Eu não faço mal para ninguém, mas também não faz bem nenhum. Preciso fazer o mal. É o passo além. Né? O Consolador, ele, além de nos consolar, nos dar esse entendimento, ele também nos impulsiona, ele nos orienta, ele nos conduz, ele nos mostra um caminho. Então não é simplesmente para eu entender tudo e ficar de braço cruzado, porque isso não muda nada. Fica só no intelecto. Eu preciso agir. Né? Então é um consolador que consola, mas é também aquele que incomoda. Tem um ditado que fala que uma boa pregação, aqueles pastores, eles diziam que uma boa pregação era aquela que consolava os aflitos, mas que afligia os acomodados. Né? Então, assim, é bom que console aqueles que estão aflitos. É uma doutrina que consola, mas é uma doutrina também que incomoda, que cutuca, fala, não basta ficar aqui quietinho não, meu filho. Você tem que tomar as rédeas da sua vida e tentar ser melhor. E como que eu tento ser melhor? O outro é que vai me fazer mudar? Não. Eu não vou mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. A pessoa muda a si mesma se ela quiser. E aí a gente precisa ir olhando para dentro da gente e buscando
buscando se conhecer. Por isso Sócrates insistia tanto em conhece-te a ti mesmo, né? É importantíssimo, gente, porque às vezes a gente não se conhece. Tem gente que vive, por exemplo, ajudando os outros, fazendo tudo para os outros. Eu tenho uma personalidade bem assim, sabe? Bem alocêntrica. O outro é o centro da minha vida. E eu tenho aprendido muito a me amar um pouco mais, aprender a dizer não, sabe? Porque eu tenho dificuldade de falar esse não. Mas veja, quando Jesus fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eu preciso me amar. Se eu não me amar, como eu vou amar o próximo? Não é amar o próximo como a si mesmo? Se eu não me amo, não tenho como. Lembra daquela... Eu gosto muito quando eu entro no avião e aquela mulher vai ensinando, né? Aquela uso da máscara, ela fala assim, se a máscara cair e o pessoa do seu lado estiver passando mal, põe a máscara em você primeiro, para você ter condição de ajudar o outro. E isso é uma coisa assim que eu acho muito interessante, é lição para mim, sabe? Cuida de você primeiro para ter condição de cuidar do outro, porque senão não tem como, não é? Então, gente, a doutrina espírita consola, mas também nos aflige, né? Ele diz ainda assim, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. A gente se amar uns aos outros e amar-se, né? Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Os erros que existem no cristianismo são de origem humana, não são de origem divina, nem das palavras de Jesus. Foram deturpações, acréscimos, entendimentos atrapalhados. Lembra, por exemplo, quando a gente tem, né? Existe até no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele estranha moral, que fala de coisas muito mal entendidas. Tipo, por exemplo, se alguém te bater na face de um lado, ofereça-lhe a outra. A gente fica achando assim, não, o cara me bate na cara, ainda vou oferecer a outra para ele bater também. Não é nada disso. Esse ofereça-lhe a outra face é a outra face do comportamento, o reverso da medalha, né? Então, assim, se a pessoa tem com você uma atitude violenta, eu vou mostrar para ela a outra face. Eu vou atendê-lo, escutá-lo, recebê-lo com paciência, com respeito, vou falar baixo, né? Não é replicar na mesma moeda, é apresentar uma outra face, um comportamento diverso, né? Então, é preciso estar estudando e aprendendo para a gente entender essas coisas. Vocês acham que Jesus ia falar assim, vira capacho dos outros, eles vão fazer assim, deixa bater na outra? Claro que não. Né? Tem umas coisas lá que ele fala assim, vou levantar a espada, eu não vim trazer eu não vim trazer a paz, mas a divisão. E aí a gente precisa entender direitinho essas coisas, porque senão as pessoas começam a entender ao pé da letra, e Jesus falava por símbolos, por parábolas. Então, a doutrina espírita vem nos esclarecer todos esses ensinamentos de Jesus do jeito que eles foram colocados, né? Ele ainda diz assim, esse espírito de verdade, em 1860, eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Ele diz assim, depois da morte, depois que as pessoas falecem, eles já vieram se comunicar conosco através dos médiuns, né? As pessoas que partiram se comunicam conosco através dos médiuns. Ele diz assim, vozes do além-túmulo vos clamam, irmãos, nada perece, ou seja, nada acaba. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. E aí eles vêm colocando assim que os que carregam seus fardos e assistem os seus
irmãos são amados meus. Isso é o que Jesus disse. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. O erro das revoltas. Por que é errado ficar revoltado? Porque revolta é raiva, né? É indignação. E a raiva não é boa conselheira. Não tem hoje todo mundo falando, né? Se tiver com raiva, respira fundo, conta de 1 até 10, espera, não toma nenhuma decisão na hora da raiva. Porque quando a gente toma decisão na hora da raiva, o que acontece? Muitas vezes a gente é injusto. A gente fala o que não deve, fala o que não está no coração, está no plano da raiva, do ódio, né? Então, gente, não é que a gente não possa ter raiva, não. A gente tem, tá? Todo mundo tem, nós somos seres humanos, às vezes a gente fica. Agora, o que a gente faz com a raiva da gente é que é outra história, não é mesmo? Raiva todo mundo tem, mas eu preciso não me deixar levar por esses momentos. Por isso que ele diz assim, a doutrina espírita dissipa o erro das revoltas, porque mostra para você que o que você fizer vai ter consequência. O que você plantar, você vai colher. Qualquer pequeno mal que você fizer, vai ter retorno. Tudo. A vida, tem um pensamento que fala assim, que a vida é como um eco. O que é um eco? É aquilo que vai e volta pra gente, não é assim? Ele diz assim, a vida é como um eco. Se você não está satisfeito com o que você está recebendo, presta atenção no que você está emitindo. Porque o eco não vai e não volta. O que eu mando é o que volta para mim. Então a vida é como esse eco. Plantou, colheu. É assim que se faz a justiça de Deus para todo mundo, indistintamente. Indistintamente. Por isso que Deus é justo. Porque, o que eu fizer de errado vai voltar para mim, mas o que ela fizer de errado, ele atenua. Para ela não vai voltar, não. Não existe isso. A justiça de Deus, ela acontece exatamente nessa ideia de plantio e de colheita. Porque ele nos dá a oportunidade de nos tornarmos perfeitos. É só assim que a gente vai se tornar perfeito um dia. Eu não tenho pretensão de ser perfeito, não. Não tem agora. Porque a gente está muito longe disso. Mas vamos tentar ser melhor? Porque aí a gente vai evoluindo, subindo os degraus da evolução. É uma escada. Já viram aquela escadinha que leva a gente lá para o céu? Pois é, pensa que você tem esses degraus todos para subir. E cada degrau é uma existência. É muita, né? Já vivemos muitas, já melhoramos muito. Estamos aqui, o que é um sinal maravilhoso de que a gente está buscando o bem, né? Eu fico feliz quando vejo pessoas nas casas espíritas tentando o aprendizado de Jesus, né? Tentando entender. E eu acho que a fé raciocinada que o Espiritismo nos traz é um consolo muito grande. Para mim é um divisor de águas na minha vida, porque assim, eu era uma católica, assim, relativamente praticante, mas eu questionava muita coisa. As coisas, assim, eu não encontrava respostas. E aqui, com esse entendimento, com esse estudo, né, com os estudos, eu fui entendendo as coisas e hoje a minha fé é muito mais forte. Eu sou muito mais forte na fé do que antes, porque hoje eu compreendo, eu entendo, e a gente não deve aceitar nada sem questionar. É assim e pronto, tá? Então lá, qualquer coisa, por exemplo, que é mistério, né? Por exemplo, mistério da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Para que mistério? Que mistério? Deus é Deus, Jesus é Jesus. O Espírito, um Espírito Santo, porque essa é a primeira tradução, e eu vos enviarei um Espírito Consolador. Depois é que foi traduzido para o Espírito Consolador.
Aí uma menina me perguntou, mas o que é Espírito Santo? E eu falei, opa, na verdade, o que eu entendo como Espírito Santo é essa sua conexão com Deus. Quando você se abre, ele não fala que vai enviar um Espírito Santo. A minha conexão, a minha linha de abertura para Deus, ele envia para mim essa luz. Esse Espírito Santo é um Espírito Santo. Quem sabe é o nosso anjo da guarda mesmo. É um Espírito Santo que nos acompanha. Que se você está sempre com ele, pedindo proteção a ele, cumprimentem o Espírito, o anjo da guarda de vocês pela manhã. Bom dia, Espírito Santo. Fica comigo o dia inteiro, toma conta. Não me deixa fazer besteira, não, me cutuca. De noite, agradece a presença. Né? Existe muita coisa que a gente não entende, não pode afirmar com certeza. Mas não é bem provável que seja isso? Não é mesmo? Eu vos enviarei um Espírito Santo. É um. Depois é que foi traduzido para o Espírito Santo. Mas que seja. É esse Espírito que nos conduz, que nos orienta, que está disponível para nós, que a gente deve parar para ouvir. A gente tem a inscrição divina dentro de nós. Aqui no capítulo 13, eu até marquei, ele diz assim, sobre a nossa consciência, que é esse Espírito Santo, essa verdade em nós. Ele diz no capítulo 13, item 10, ele fala sobre a consciência, ele fala assim, Deus, em sua infinita misericórdia, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Colocou no fundo do seu coração uma sentinela vigilante. Escutai-a, escute a sua consciência, porque ela só vos dará bons conselhos. Às vezes, podereis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Então, ela se cala. Mas ficai seguros de que a pobre desprezada, que é a consciência que você não deu ouvido para ela, se fará ouvir no momento em que a deixardes perceber a sombra do remorso. Se você ficar arrependido, ela fala assim, opa, eu posso atuar de novo. E ela se faz ouvir. Escutai-a, interrogai-a, e muitas vezes sereis consolados pelos seus conselhos. Por isso hoje que se prega tanto a meditação, a oração, os mantras. Já viram como está crescendo hoje? Fazer meditação. Meditação é esse momento de silêncio, de encontro com você mesmo, de encontro com Deus, de ouvir a sua voz interna, né? Acima de tudo, gente, procurar se conhecer e encontrar em você aquilo que ainda não está bom, aquilo que você ainda não consegue fazer, porque você sabe o que é ser bom, ser gentil, né? Ser caridoso, ser bom, condição para ser feliz nessa vida é ser bom. Não existe outra. A gente precisa ser bom primeiro. Bom para mim, bom para os outros. Senão não há felicidade possível. Não há. Né? A gente, sendo assim, vamos ser gentis. Quem é que não gosta de ser bem tratado? Todo mundo quer ser bem tratado. Todo mundo quer receber um elogio, quer um carinho, quer ser respeitado, quer ser ouvido. Nós sabemos disso tudo. Será que a gente faz isso? Será que a gente escuta? Exercer, como disse o Rubem Alves, a arte da escutatória. Tem a arte da oratória, que é de falar, né? Tipo eu, assim, falar dele. Né? Mas é preciso estimular e cultivar a nossa escutatória, a nossa capacidade de ouvir. Né? Eu vou ter uma DR lá com meu companheiro. A famosa discutir o relacionamento, né? O DR. Não é assim? E eu falo o tempo inteiro, eu não deixo ele falar. Ele fala, eu pimba. Ele fala, eu pimba. Eu não escuto, eu retruco o tempo todo, eu já fico armada. Não. Para, escuta.
senão não vira um diálogo, vira um debate, não é? E não é para debater, é para dialogar. E dialogar implica escutar e falar. Ou então quando é só uma pessoa falando, monólogo, né? Monólogo, né? Você não fala nada, você despeja, né? Monólogo também não resolve relacionamento nenhum. Só um falando também não, né? Porque é preciso ouvir, o que a gente chama de inteligência emocional, né? O sentimento do outro. O que passa na sua cabeça, o que passa no seu coração? O que você sente quando fala isso, ou quando eu te falo isso? Como isso repercute em você? Essas coisas vão nos sendo ditadas pela nossa consciência, que esses momentos de reflexão, de calma, de silêncio, né? De estar no mato, numa lagoa, quietinho em casa, né? Tá lá pescando, né? Dizem que pescar é muito bom, que a pessoa não pensa em nada. Não é? Não é bom pescar? Ele já fez assim, bom demais, não é? Não pensa em nada ou pensa em tudo, né? Pois é. Mas às vezes vai pensar na vida, no que está fazendo, no que não está fazendo. Momentos de calma. E aí, assim, o sentimento do dever cumprido, quando a gente cumpre essas coisas, esses ensinamentos, ou mais que a gente pode, cumpre esses ensinamentos de Jesus, ele nos dá repouso ao espírito e resignação. E nós temos mais saúde física. Por quê? O coração bate melhor quando eu estou mais sereno, a alma, né, serena, o corpo não adoece tanto, né? Porque o corpo tanto mais sofre, quanto mais profundamente o espírito é atingido. Quanto mais problemas espirituais e aflições eu tenho, mais o meu corpo grita. São dores nas juntas, são os joelhos, não é mesmo, doutora Renata? As erupções no corpo, as coceiras, todo tipo de doença tem um fundo emocional. Eu me lembro que um médico homeopata aqui de Nova Lima, muito querido, ele me disse que tratava dos pacientes com câncer, ele era médico, e aí ele tratava da doença, né? Então ele aplicava remédios, injeções, quimioterapia, mas ele começou a perceber que ele tratava o sintoma, que, como diz o ditado, o buraco era mais embaixo. A causa, ele não estava tratando a causa, né? Ele estava, fisicamente, ele estava tratando da pessoa, mas havia alguma coisa além. Aí ele foi estudar antroposofia e filosofia para ser um médico mais completo, porque olhou para o lado humano, o lado espiritual do paciente. Não é bom quando a gente chega a um consultório e o médico nos trata muito bem? Ele pode até não ser o melhor médico do mundo, pode até nem acertar muito com o seu remédio, mas ele nos trata com carinho, ele escuta a nossa dor e respeita, não é? E aí é muito bom, porque às vezes mais vale o como você é tratado do que o que fazem para você se tratar. Pacientes terminais, por exemplo, né? Como é tratado vale muito mais do que aquilo que você faz para ele. Prolongar a vida, né? Paciente terminal mesmo. Gente, como é bom tratar bem, como é bom o sorriso de pessoas que se sentem acolhidas, que são amparadas, né? Médicos que entram de braço dado com os pacientes, às vezes com as velhinhas, eu acho tão bonito isso. Eu tenho uma mãe idosa, né? E como ela fica feliz, não, ela adora doutor fulano de tal. Porque o tratamento não faz muita coisa para ela, não. Mas como ela fica feliz, né? Muito bem. Assim, gente, estou terminando, viu? Não, vamos embora. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. O que o Espiritismo nos traz? O conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Jesus promete alívio aos aflitos,
desde que se submetam ao seu jugo, quer dizer, a sua lei, né? Ao seu comando. Esse jugo, que é leve, é a observância da lei por ele ensinada, que, se bem cumprida, propicia alívio dos sofrimentos através da fé no futuro, porque a gente sabe que vai acabar, que tudo isso aqui vai passar, e da confiança na justiça de Deus, que é isso que o Espiritismo nos traz, tá? Então, gente, é esse o recado que eu queria trazer para vocês do Consolador Prometido. Gente, eu falei demais. Não era de 7h30 a 8h30? Ah, então tem só 10 minutos a mais. Nosso relógio tá adiantado. Tá? Meu Deus do céu. Então, assim, é isso que o Espiritismo vem trazer como consolador, que não só consola, mas que tenta nos impulsionar e nos orientar para encontrarmos o caminho. Tá? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tudo bem? Eu agradeço demais a presença e a paciência de vocês por me ouvir. Obrigada mesmo, viu, gente? Vocês crescem e eu também, sempre, tá? Obrigada. Sempre bom ouvir Marlene, né, gente? Ela, com essa doçura dela, ela põe a gente no eixo, não foi? Quanta coisa importante foi nos ensinada hoje. Então, hoje a gente saiu daqui muito mais instruído, né? Gente, eu estava ali ouvindo Marlene pensando uma coisa que a gente nunca fez. Então, hoje eu vou oferecer pela primeira vez. Alguém tem vontade, aí do lugar mesmo, de fazer a oração final? Mas se quiser vir aqui na frente também pode. Alguém tem vontade de fazer a oração? Você gostaria de fazer? Alguém gostaria de fazer? Gente, essa oração não tem nada de decorar, nada. É aquilo que vem na alma, vem Do do coração. coração. Essa é a melhor prece. Prece decorada, ela só faz sentido se você estiver atento, ligado a ela, e ela te conecta com Deus. Senão, aquele monte de palavra repetida, sem conexão com Deus, não vale nada. A prece é da alma. Alguém? Povo tímido. A gente, é um caminho, né? É um caminho, né? Então a gente vai agradecer a Deus imensamente pela noite de hoje, pelos ensinamentos que a Marlene trouxe com tanta doçura pra gente, que a gente possa assimilar cada palavra dela e guardar em nosso coração, transformando-as diariamente em atitude. Que o nosso Espírito Santo nos conduza pela vida de maneira leve e tranquila e que a gente possa cumprir a nossa missão aqui na Terra com excelência e cuidar com o outro. Que possamos estar juntos na semana que vem, aqui na Casa Girassol, que está aqui esperando todo mundo cheio de amor. Que assim seja. O pessoal em casa está perdendo, aqui está, ó, lotado. Pessoal, recadinhos para hoje. Toda segunda-feira o grupo de estudos acontece pelo Skype. Estudo do Livro dos Espíritos. Quem tiver vontade de participar, sinta-se à vontade, tá? Ele é aberto para quem quiser participar. Ele acontece de 19 às 20 horas. Então, quem tiver vontade, pode entrar em contato pelas redes sociais. WhatsApp, Facebook ou Instagram, que a gente passa o link do Skype. E se você se interessar em entrar no grupo do estudo, a gente também te coloca no grupo do estudo, tá? É um grupo que existe mesmo para troca de experiências sobre aquilo. Não é um grupo que fica o tempo todo com mensagem, não, tá? São colocados os itens do Livro dos Espíritos, alguma observação, né, alguma contribuição sobre o estudo feito na semana. E é bem bacana, é bem gostoso, tá? Na terça-feira acontece a mentalização. Quem também precisar de uma mentalização, um passo à distância, um tratamento à distância, também entra em contato com pelo WhatsApp, Facebook ou Instagram, o que vocês preferirem, para passar o nome, endereço, tudo direitinho e receber as orientações. Acontece toda terça-feira de 19 a 19h30, esse momento. Então, até o finalzinho da tarde de terça-feira, os nomes
né, que chegam são incluídos na semana, tá bom? A gente só pede para não chamar muito em cima da hora, porque o pessoal já se reúne, né, tem todo um procedimento, então para não ficar muito em cima da hora. Livros espíritas. A Casa Girassol tem alguns exemplares que ainda ficaram na nossa biblioteca, né? A casa ficou fechada, a Thelma levou os livros para casa, eles estão nos destaques do Instagram. Quem interessar em comprar, contribuir também com a Casa Girassol, né? Com a compra do livro, é só chamar lá também. Viu alguma coisa que interessou, gostou, é só dar um toquezinho que quem tiver, né, atento ao Instagram naquele momento, a gente tem uma equipe que fica administrando. Livros também para empréstimo. E temos livros também para empréstimo da biblioteca. Tá bom? Esqueci de alguma coisa? O atendimento fraterno. O atendimento fraterno. A gente está fazendo atendimento fraterno às quintas-feiras durante a reunião pública. Por enquanto, estamos agendando um atendimento por semana. A gente está expandindo aos poucos, então, por enquanto, um atendimento por semana, tá? Vai ter sempre alguém aqui na casa disponível. A gente está priorizando agendamento, mas hoje aconteceu aí um imprevisto, né? E a gente conseguiu atender quem estava aqui. Mas é com muito carinho que a gente também faz esse agendamento. Também qualquer rede social que se entrar em contato. Tá bom? A gente agradece, muito obrigada. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Né, gente? Obrigada a você.